Então, a gente vai fazer uma revisãozinha sobre marcadores moleculares e esses conceitos básicos que são importantes para a genômica, tá? Vou pegar o pincel aqui. Pois bem, esse termo genômica aqui, né, ele foi cunhado aqui em 1920 por esse pesquisador, esse Hans Winkler, né, e é simplesmente uma combinação dos termos genes, né, com cromossomo. Então, pega essa partezinha aqui dos genes e essa parte aqui dos cromossomos, né, grafados em inglês, e aí a gente tem o termo genoma, tá? Esse conceito ele passou a ser estabelecido aqui a partir de 1986, né? E com o surgimento de uma nova disciplina, né? Que é uma disciplina que estuda todo o genoma completo, todo o conjunto de genes dos indivíduos, tá? E também aqui em 1987 teve a criação da revista Genomics, né? Fazendo um histórico aqui, né? Eu não sei se está muito pequenininho para vocês verem aí, né? Nesse artigo aqui que trata das análises genômicas, do progresso, futuro e perspectivas, né, na seleção em gados de leite aqui, é uma revisão desses autores aqui, eles fazem tipo um histórico aqui desses processos até chegar nos dias atuais, né, fecha aqui em 2020, né, nós já temos uns avanços muito grandes aqui de 2020 para cá. Mas ele considera aqui que tudo começou, né? A genômica nasceu aqui com os trabalhos de Mendel, né? Então ele começou muito antes, mas ele publicou os trabalhos dele aqui em 1866. Nesse período também tiveram os trabalhos de Darwin. Darwin começou a fazer suas viagens. Darwin e Mendel foram contemporâneos, embora eles não tenham se encontrado, né? Mas eles viveram praticamente na mesma época, né? E pena que não existia esse contato entre pesquisadores, né? Porque o trabalho de um poderia ajudar no entendimento e na discussão do trabalho do outro. Mas aqui foram os princípios básicos, né? De identificar ele não sabia o que era gene, o que era DNA, não sabia nada disso. Os princípios básicos da herança, né? Em 1871 aqui os trabalhos de Miescher, né, permitiram identificar uma substância que estava lá no núcleo, né? Que ele chamou de nucleína, que na verdade é o DNA, né? E aí, isso aqui era lá no século XIX. Quando vem para a primeira metade aqui do século XX, eu considero que aqui realmente, apesar da importância dos trabalhos que tiveram de Mendel, Darwin e outros, né, que a genética como ciência, ela começa aqui em 1900, tá? Então, em 1900, a gente teve a redescoberta dos trabalhos de Mendel, feito por dois outros pesquisadores de forma independente, né? E eles chegaram exatamente nos mesmos resultados do princípio da herança, né? Que Mendel tinha. Então, de 1900, né? Essa primeira metade do século XX, até 1953, que foi a descoberta da estrutura correta do DNA, né? Foram uma série de trabalhos importantes, de pesquisadores importantes, até a gente saber que o material genético era o DNA, saber a estrutura correta dele, né? E daí em diante a gente tivemos mais avanços, né? Então aqui em 1904, né, o Sutton e Bover aqui eles cunharam o termo de teoria cromossômica da herança, né? Ou seja, os cromossomos nas células, nos processos de divisão celular, tinham exatamente o mesmo comportamento dos fatores de Mendel. Então, provavelmente os fatores de Mendel, que depois ficaram conhecidos como genes, estavam nesses cromossomos. Então, essa teoria cromossômica da herança é uma coisa muito importante, né? Aqui, em 1906, Bateson cunhou o termo genética, né? E depois, em 1909, o termo gene, né? A descoberta aqui em 1910 das bases nitrogenadas, né? Adenina, citosina, guanina, timina e uracila do RNA, tá? Em 1922 começa alguma coisa já mais voltada para a nossa área de melhoramento genético e melhoramento animal e conservação de recursos genéticos, que foi o coeficiente de parentesco de Wright,
né? A gente tem o de Malikou e tem o de Wright, né? Mas o mais famoso, que a gente usa mais, é o coeficiente de parentesco de Wright, né? Também aqui em 1930, uma coisa importante, né, que é a teoria como se fosse o modelo infinitesimal de Fisher, né, para as características poligênicas, características quantitativas, a gente vai discutir muito lá na disciplina de genética, de melhoramento genético animal, né. Outra coisa importantíssima para a nossa área, né, aqui entre 30 e 40, o, o teste de progênie, né, que a gente continua utilizando para fazer as nossas avaliações genéticas, né. Então, a gente distribui sêmen, esse sêmen é utilizado nas fêmeas, produz os filhos, e a gente anota esses dados no pedigree, coleta material biológico, a genômica, e esse rol de informações é utilizado para fazer uma avaliação genética e fazer a predição do valor genético dos animais, né? Então, entra aqui também já alguma coisa na nossa área, né? Aqui na segunda metade do século XX, né, o Chargaff e outros, né, ele descobriu que a adenina pareava com a timina e a guanina com a citosina, né? Aguinaldo Timóteo e Gal Costa, que a gente usa para decorar isso aqui, tá? É, em 1951, né, a descoberta de decifrar o código genético, né, que a gente diz, né, a gente sabe o que é códon, anticódon, né, que cada trinca do mRNA, ela pareia com uma trinca do RNA transportador e carrega um aminoácido para a síntese proteica, tá? Isso aqui, pessoal, ó, na nossa área deveria ter uma importância maior, né? Porque isso aqui é o princípio do BLUP, né? São o início dos trabalhos do Henderson, que na verdade começaram em 1949, desagou lá nos artigos que ele publicou em 1960 e poucos, lá que são os artigos clássicos dele. Então, toda a parte de metodologia de modelos mistos, que a gente continua usando até hoje, né, foi desenvolvida nesse período aqui por Henderson. Tá? Aqui, em 53, já começa a parte de alguma ideia de sequenciamento pelo método de Sanger, né? Isso, a gente vai falar de genômica, né, a gente precisa de ter dados sequenciados para a gente ter os SNPs para a gente fazer os nossos estudos, ou podemos usar diretamente os dados dos, do sequenciamento, né. Em 53 também, como eu já tinha falado, a descoberta da estrutura correta do DNA, né. E aqui, entre 50 e 60, os primeiros estudos de expressão gênica, né. Então, o primeiro modelo a ser utilizado foi o uso da açúcar pela Escherichia coli, descobriram o que a gente chama de operon-LAC, né? Então, começou-se a desvendar como ocorre a regulação da expressão gênica, inicialmente em procariotos, aqui na Escherichia coli, e depois nos eucariotos, tá? E aqui, já para o século XXI, né, começam as técnicas mais modernas aí, né, de sequenciamento, né, sequenciamento do primeiro animal aqui, com os ratinhos, né, de laboratório, depois o sequenciamento do genoma humano, e aí, por final, aqui vem as técnicas de edição gênica com CRISPR, né, e os avanços que a gente tem tido hoje em genômica e outras coisas, tá? Alguma pergunta aqui, pessoal? Vocês estão ouvindo bem? Tá tudo certo? Tudo certo, professor. Tudo certo, professor. Tudo Só certo. faltou o senhor cantar a música do Agnaldo Timóteo e outra da Gal Costa. Isso aí vai ficar difícil para mim, viu, Daniel? Mas é uma forma de decorar, né? Exato. Não aparece nesse quadro aqui, pessoal, mas um trabalho importantíssimo, né, dentro da parte de genômica, né, que pode ser considerado talvez o marco zero na genômica, é esse trabalho clássico aqui do Wilson em 2001. Quem não leu esse trabalho aqui, vale a pena ler, pode usar a IA aí como ferramenta auxiliar, né? Mas eles propuseram aqui, né, através de simulação, tanto os marcadores, né, quanto propuseram métodos de avaliação, métodos de análise, né? Isso tudo lá em 2011, né? Lá em 2001, que nem os chips de SNPs, né, que começaram lá para 2009, estavam estabelecidos, né?
Então, o trabalho do Mill Wilson, do Ben Reis e do Goddard, né, que aborda tudo isso aqui, ó. Então, olha, eles propuseram o uso de mapas densos de marcadores moleculares, por exemplo, os nossos, que são agora os nossos chips de SNPs, né, para estimar simultaneamente os efeitos de todos os blocos cromossômicos. Então, você estima os efeitos dos marcadores, né, e juntando os efeitos desses marcadores, a gente tem uma predição do valor genético dos animais. Além disso, eles já propuseram um método BLUP para usar os marcadores moleculares e propuseram também métodos bayesianos para utilizar esses marcadores moleculares, incluindo esses marcadores moleculares. E resolvendo esse problema aqui, né? Quando a gente tem marcador molecular, o nosso número de variáveis, o P, ele costuma ser muito maior do que o nosso N, o número de animais. Isso, em estatística, gera um problema de estimação, né? Mas nesse artigo eles já propuseram métodos que permitiam fazer essa análise, né? Os métodos bayesianos, por exemplo, né? Sem ter esse problema aqui, tá? Então, é um trabalho muito interessante e talvez possa ser considerado um marco aqui no uso da genômica no melhoramento genético animal. Todos esses aqui são pesquisadores da área de genética e melhoramento animal. Então, hoje em dia, o pessoal de vegetal usa os BLUPs genômicos e tal, mas isso tudo foi desenvolvido por pesquisadores da área de genética e melhoramento animal. O pessoal de vegetal não tinha como usar o BLUP porque eles não tinham pedigree. O BLUP, a gente usa o fenótipo mais o pedigree. O pedigree, a gente anota o nosso animal, o número do pai, o número da mãe e o número do filho, né? Então, esses dados vão para o conjunto de dados e a gente consegue montar a nossa matriz de parentesco com os dados de pedigree. Agora, uma planta que tem dispersão de pólen, eu não entendo direito do processo reprodutivo de plantas, né? Você não consegue ter essa informação aqui. Mas agora, com a genômica, você consegue ter o parentesco genômico. Então, todas as espécies vegetais, hoje em dia, né, que existem marcadores, podem ser utilizados, ser selecionados, né, via a seleção genômica também. Então, ó, aplicações aqui da genômica, né? Estudo do genoma completo de organismo, compreender a estrutura, função e evolução dos genes, entender a relação entre os genes e doenças, né? Isso aqui, muito em animal e muito em humanos também se faz isso aqui. Bases para o avanço da medicina personalizada, da biotecnologia, da agricultura, pecuária, evolução e biodiversidade. Aplicações, né? Mapeamento de diversidade genômica, a gente discutiu o semestre passado, vamos discutir mais um pouco nessa disciplina. A localização de QTLs, né? Esse conceito aqui a gente vai discutir o que ele é, né? Serão losses de características quantitativas, né? Regiões, né? Que participam do controle genético de características quantitativas. Rastreamento de doenças, rastreamento e certificação de origem de produtos, né? E outras aplicações. Dentro da agropecuária, né, a ferramenta mais poderosa que a gente tem da genômica é a seleção genômica, né, é a predição de valores genéticos genômicos, né? Isso aqui ajuda em todos esses outros tópicos aqui, né? Nas características tradicionais, para os pesos, ganho de peso, para ser produtivas, e para as novas características que estão sendo utilizadas nos programas de melhoramento, a parte de eficiência alimentar, a parte de resiliência, que se não me engano, a Amanda falou, que é objeto de estudo dela, né? Então, características que a gente tinha problema para fazer seleção devido a baixas heredabilidades, às vezes com a genômica já se consegue ter ganhos genéticos, características com correlações desfavoráveis, como produção e reprodução, né? Atualmente já se consegue ter ganhos para ambas as características, montando índices mais específicos para as informações genômicas, né? Então, realmente, é uma revolução dentro da genética e do melhoramento animal a parte de seleção genômica. Isso aqui vai compor mais o final da nossa disciplina. Primeiro, nós vamos fazer toda a base, né? Depois vamos discutir diversidade, e por último, a gente discute
seleção genômica. Tá? Alguma pergunta? Algum comentário? Não? Bora. Não sei se vocês têm a base de marcador molecular, né? Mas, assim, se a gente pensar em marcador, né? Qualquer identificador que a gente tenha, o número na casa da gente, o número na orelha do animal, uma tatuagem, o número marcado numa planta lá no meio do mato, né? Para que serve isso? Isso serve para identificar, para etiquetar, né? E quando eu voltar lá nesse lugar, eu consigo saber, ó, essa árvore aqui é a número tal, eu coletei um material biológico aqui nela, esse animal aqui é o número tal, ele é o pai daquele outro ali, né? Então, qualquer marcador fenotípico, o número da nossa casa, quando o cara do correio, né, do Mercado Livre vem entregar um produto, é o identificador, né? E quando a gente pensa em marcador genético, né, em princípio, né, qualquer marcador genético é algo que apresenta padrão mendeliano de segregação, né? Então, um marcador fenotípico, né, ele também é um marcador genético, desde que eu enxergue algum padrão mendeliano de herança dessa característica, tá? Óbvio que aqui a gente não vai ficar falando de marcador fenotípico. A gente tem, entre os marcadores genéticos, a gente tem o marcador fenotípico, tá? Vou chutar aqui alguma coisa para vocês. Ó, o milho que tem a casca mais clara tem maior teor de proteína, tá bom? Isso é um marcador fenotípico. Eu posso estudar o padrão dessas cores de casca de milho aí e ver se tem realmente alguma relação. O milho que tem a casca mais amarela tem menos proteína. O milho que tem a casca mais branca tem mais proteína. Estou inventando um exemplo. Exemplo também, professor, é a cor da flor da soja. Sim. E como é que é o padrão desse marcador, Daniel? Ah, é branca ou roxa? Sim, mas aí ele tem relação com alguma característica, alguma outra característica para ele ser usado como marcador, entendeu? Sim, porque já com que é pelo efeito de presença de citocianina, por exemplo, ali também no hipocótimo. Entendi. Então você relaciona a cor da folha com essa característica. Daí ele seria um marcador fenotípico. Exato, isso. E ele é, Daniel, um marcador genético, embora ele não seja um marcador em nível de DNA, né? Outro tipo de marcador genético são as proteínas, né, Daniel? Que está até fora de moda, né? Já se estudou muito marcadores proteicos, por quê? A proteína é um produto, o fenótipo é um produto do genótipo, acrescido do efeito ambiental. A proteína é um produto mais direto do DNA, né? Então, o DNA ele é transcrito a RNA, depois ele é traduzido a uma cadeia polipeptídica. Então, a proteína é um produto do DNA, né? Então, se usou também, há bastante anos atrás, né, marcadores proteicos. Fez um barulhinho? Alguém tem alguma pergunta? Comentário? Professor, é que assim, eu fiquei numa dúvida nessa questão do marcador. O colega comentou a questão de flor branca ou roxa, né, da soja. Mas, talvez seja uma viagem. Por exemplo, tem espécies, por exemplo, sei lá, que tem flor branca e a outra espécie tem flor roxa. Se elas tiverem o mesmo efeito, ainda assim é um marcador? Não sei se consegui me expressar. Tiverem, não, o marcador fenotípico funciona da seguinte forma, eu vou exagerar aqui, viu? Tá, Quem tá falando? Keila. Keila. Na nossa área, se eu chegasse e falasse assim, eu descobri aqui que as vacas girolanda, que tem a barbela pintadinha, produzem mais leite que aquelas vacas girolanda que tem a barbela toda de uma cor só. O que eu estou relacionando aí? Eu estou usando um marcador fenotípico para inferir sobre a produção de leite através de um fenótipo. Você entendeu? Quando eu falo do milho, o milho que tem a casca, a semente mais clara produz mais proteína que o que tem a semente mais amarela. Então, eu estou inferindo sobre o percentual de proteína através de um fenótipo que é a cor do milho. Conseguiu pegar a ideia? Entendi. Obrigada. Qual que é o problema do marcador fenotípico? É difícil de achar esse marcador fenotípico, né?
Mesmo porque a cor da barbela da vaca, que é um exemplo que eu inventei aqui, é uma característica talvez qualitativa, governada por poucos genes. E eu estou querendo inferir, às vezes, em relação a uma característica quantitativa, por exemplo, que é a produção de leite, né? E isso é bastante difícil. Mas existem alguns marcadores fenotípicos, né? Depois vocês podem pesquisar, aí vocês estão em casa aí, pesquisa algum aí no chat GPT, na área de vocês, e aí vocês podem falar aqui para mim. Eu não estou conseguindo ver nada aqui, não consigo nem pesquisar, estou vendo só os slides aqui na minha frente, tá? Mas resumindo, pessoal, os marcadores genéticos, então a gente pode ter o marcador fenotípico, o marcador proteico, e o melhor de todos seria o marcador em nível de DNA. Por quê? Muita coisa que está no DNA não chega a ser proteína, e menos ainda chega a ser fenótipo. Então, essas regiões do DNA, mesmo regiões que não codificam nada, elas podem ser, né, possíveis regiões marcadoras para regiões que sejam importantes. Então, assim, o que a gente chama de polimorfismo, de variabilidade, o marcador de DNA tem N possibilidades muito maiores, né, do que o marcador proteico e do que o marcador em nível de fenótipo, tá? Então, o que a gente vai discutir nessa disciplina são os marcadores genéticos em nível de DNA, tá? Então, a gente quer marcar alelos cuja expressão seja de difícil identificação. Identificar indivíduos com determinadas combinações alérgicas de forma indireta por meio do marcador. Então, quando a gente fala em marcador, né, esse marcador, que é uma variação no DNA, por exemplo, um SNP, ele pode não ser a região que controla a característica, mas ele está próximo. É igual o número na casa da gente, né? Então, o número está lá, mas o cara vai identificar a casa da gente pelo número. Nós vamos identificar a região que controla a característica pelo marcador em nível de DNA, tá bom? Esse conceito aqui, pessoal, é muito importante. Quem não entender direito tem que fazer uma revisão nessa parte de marcador molecular. Professor, Qualquer eu tenho uma marcador... dúvida. Pode falar. Que nem o senhor falou agora do desequilíbrio de ligação, né, que pode não necessariamente ser um marcador na região onde vai expressar, mas pode ser uma região próxima. Sim. Essa região próxima, ela é escolhida, por exemplo, de forma... Como que é feito o critério de escolha? Como que eu sei que está numa região próxima que vai ser expressa aquela característica? Tá. Magno? Isso. Magno, quando a gente for falar de associação genômica, né, para a gente fazer o que a gente chama de seleção genômica, ou fazer antes disso associação genômica, é que eu não estou conseguindo, eu não consegui ligar o tablet, aí eu não estou com a caneta para poder escrever aqui, mas nas próximas aulas vai estar tudo organizado. A gente precisa, Magno, de fenótipo e genótipo. Tá? Então, a gente vai associar a variação fenotípica da característica, por exemplo, o peso dos animais, a desmama, com a variação dos genótipos. E aí, nesse estudo de associação, a gente vai achar os marcadores, cada marcador desse a gente vai descobrir, através das análises, qual o efeito que ele tem sobre a característica peso ou desmama. E como é que a gente vai perceber isso? Esse marcador, ele vai ter efeito se ele estiver próximo ou dentro dessa região, desse QTL, que controla a produção de leite, ou estiver próximo dele. Como ganho de peso, né, que eu estou usando, é uma característica poligênica, provavelmente existem regiões espalhadas pelo genoma todo. Então, não vai ser um marcador só. Não vão ser poucos marcadores. Vai ser um rol de marcadores que estão próximos dessas regiões que controlam a característica. Esses que têm efeito maior, a gente meio que soma os efeitos deles e atribui ao animal o valor genético genômico. Consegui passar a ideia para você? Mais ou menos? Mais ou menos, professor. Uhum, mais ou menos. Mas a sua pergunta é muito boa, mas acho que a gente vai conseguir responder ela ao longo do curso, tá? Não, beleza, professor, tranquilo. Eu tenho uma outra dúvida, assim, quando o senhor fala do desequilíbrio de ligação que mede a distância até o marcador, né, por exemplo, da região onde vai expressar até o marcador, vamos ver se tem um desequilíbrio de ligação. Essa distância é uma distância física mesmo, mas, tipo, é como se, sei lá, pudesse converter e medir em metros, porque tem o KB. Esse KB é uma medida física? O KB é o parity base, tá?
Quando a gente estuda lá, Magno, lá na graduação, o cálculo da distância entre os genes, a gente calcula a distância entre o gene A e B em centimorga. Né? Centimorga por quê? Porque o cara que descobriu isso aí, né, na verdade, junto com o orientando dele, mas o orientador sempre leva a fama, né? Ele chamava Morgan. O orientando chamava Stutevant, né? E eles trabalhavam lá, se não me engano, com drosófilos, e eles conseguiram calcular a distância entre os genes. Qual que é o princípio disso? Se A e B tem que estar no mesmo cromossomo, mesmo grupo de ligação. A e B estão bem distantes, né? A possibilidade de ocorrer recombinação entre A e B é grande. Aí entra nesse princípio que você falou, é físico isso, né? Quando eu estou dando aula na sala, eu sempre dou um exemplo para os meninos. Se você botar lá no quadro o A e B bem longe e falar com o aluno assim, você vai lá para o final da sala e você vai pegar umas pedrinhas e ficar jogando entre o A e B. Se o A e B está bem grande, você tem chance de acertar mais. Se o A e B está bem próximo, Magno, você vai acertar menos. Então, é uma questão física. Tendo mais distância, tem mais crossover. Como é que o Morgan e o orientando dele descobriram isso? Quando tem mais recombinação, indica que A e B está mais longe. Quando tem menos recombinação, A e B está mais próximo. Conseguiu entender? Entendi, professor. Então, aí eles fizeram um princípio, né, de calcular, fazer um mapa, calcular a distância entre os genes nessa unidade que a gente chama de centimorga, né? Centimorga, agora, para a gente, é uma unidade muito grande. As estimativas que a gente tem é que um centimorga representa 1 milhão de par de bases. Então, assim, é uma distância, né? Então, por isso, na genômica agora, a gente trabalha com pares de bases. Então, o gene tal, ele foi anotado no cromossomo 6, na posição 5.756 pares de bases, para ser um negócio preciso. Você entendeu? E aí, Sim, professor, entendi. o LD tem exatamente essa ideia. Regiões que estão mais próximas estão em maior LD. Regiões que estão mais distantes têm um menor LD, tá? Mas aí a gente vai ver ao longo do curso, tá bom? Tá bom. E aí, Professor, aí nesse sentido, por exemplo, regiões que estão mais distantes, então eles podem ser, essas características elas podem ser herdadas independente. isso. E aí, Então, as que estão mais próximo, a probabilidade de serem herdadas juntas. E aí, por isso que ocorre desequilíbrio de ligação? Daniel, funciona da seguinte forma. Vamos pegar o seguinte. Você tem uma região que controla uma característica, tá? Então, tá lá, um QTL, né? Sem escrever é difícil, mas hoje eu me quebrei aqui com o meu tablet. Então, você tem uma região que controla a característica. Espera aí. Acho que fica mais fácil eu fazer o seguinte. Vou abrir uma aula aqui e aí eu tento explicar para vocês. É bom ter pergunta, pessoal. Essa aula é mais assim, da gente falar de um monte de coisa aqui para introduzir o assunto, tá? Professor, Oi. talvez no Paint, talvez não, É, sem mas, algum. mas com o mouse fica um negócio bem, bem complicado. Deixa eu ver aqui, predição genômica, talvez. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa. Aqui já acho que são os métodos bayesianos. Ah, LD. Agora eu lembrei. Ah, falar nisso, pessoal, todas as videoaulas estão lá no YouTube, viu? Depois vocês podem pegar. Vocês têm o link? Professor, será que tem como você colocar no Classroom, igual você estava fazendo na outra matéria? Vou colocar. Vou Ah, tá. colocar, Obrigada. tá? Achei aqui, ó. Vamos lá. Por isso que eu falei com vocês, tem que entender de divisão celular. Vamos lá.
esse exemplo aqui, pessoal, vamos pegar o seguinte, ó, imagine que esse C aqui, esse exemplo é o melhor slide para a gente explicar a associação genômica, tá? Esse C aqui eu não conheço. Esse C aqui é uma região do genoma que pode ter um gene ou mais de um gene, a gente pode chamar isso aqui de um QPL, que aumenta a prolificidade em suínos, tá bom? Tá vendo que aqui Czão tem maior e Czinho tem menor? Aqui é heterozigoto, tá vendo? Tem maior e o Czinho tem menor, tá? Só que eu não conheço isso aqui, Daniel. Isso eu não conheço. Mas eu consigo ir lá, pegar o material biológico desses suínos e achar dois marcadores. Pensando aqui no marcador A e no marcador B, tá vendo? Eu consigo saber cada animal, se ele é azão, azinho, ou azinho. E consigo também saber de cada animal se ele é bezinho, ou bezinho. Mas eu não sei essa outra região. Mas aí o que eu faço? Eu tenho os genótipos, para A e para B. E tenho os fenótipos. Então, para o mesmo animal, Magno, eu tenho anotado lá, ele é azão. E ele tem alta prolificidade. Ah, ele é azinho. E ele tem alta também, por exemplo. Ele é azinho, ele tem baixa. Entendeu? Então, que a gente tem que ter genótipos e fenótipos, né, para a gente fazer o estudo de associação. Então, esqueçam o C, vamos trabalhar só com o B. Tá vendo que ele é BB e tem alta prolificidade? Esse aqui é Bzinho tem baixa. Então, acasalou esses dois aqui, formou a geração seguinte. Esse é heterozigoto, tem um Bzão, é alta. Esse tem 2Bzinho, é baixa. O que parece até agora, pessoal? Que tendo pelo menos um Bzão, o animal tem alta prolificidade. É isso? Aí vamos ver aqui. Acasalou de novo essa aqui. Ó, esse aqui tem pelo menos um B, tem alta prolificidade. Os dois Bzinho baixa. Só que olha esse aqui. 2Bzinho, alta prolificidade. Um Bzão baixa. Não atrapalhou tudo aqui? O que aconteceu aqui, pessoal? Que o B não é um bom marcador para essa característica, né? Por quê? Porque ele não segue um padrão. Porque eles são herdados independente. Porque o B, ele está longe do C. Tá vendo aqui? Lembra que o marcador tem que estar próximo? E o que é esse haplótipo aqui, ó? Esse haplótipo é um recombinante. Tá vendo que ele tem um vermelhinho aqui? Né? É como se ele pegasse o A e o C aqui, ele quebra aqui e junta aqui, ó. Crossing over. Se ele é mais distante fisicamente, ele tem mais chance de ter recombinação. Formou esse haplótipo aqui. Como não é o B, Daniel, que controla a característica, é o C, ele perdeu a dependência, como você pode chamar assim, em relação ao C. O Bzão agora não está junto com o Czão mais. O Bzinho que está junto com o Czão, tá vendo aqui? E o Bzão está junto com o Czinho. Então, ele passa a não ser um marcador bom. Por quê? Ele não está em auto-LD com o C. Tá? Mas, e o A aqui, pessoal? Vocês acham que ele pode ser um bom marcador? Ele está mais próximo, tá? Sim, porque está próximo ao C. É. Então, não tem recombinação, tá vendo? Azão com Czão, alta. Azinho com Czinho, alta. Tá vendo? Ó? Toda vez que eu tenho azão, eu tenho Czão. Toda vez que eu tenho azinho, tem Czinho. Então, agora, né, se vocês olharem aqui, ó, azão, alta prolificidade. Tem dois azinhos, baixo. Um azão tem alta. Dois azinhos tem baixo. Então, por que o marcador A é melhor que o B? Porque ele está mais próximo do C. Ele está em LD. LD quer dizer que tem pouco recombinante entre A e C. E entre C e B tem mais recombinante. Então, esse marcador ele vai ser perdido, essa associação vai ser perdida ao longo das gerações em função de recombinação. Tá? Foi boa pergunta, Magno, porque assim, se você entender esse negócio aqui, você vai entender seleção genômica e associação genômica. O resto é análise. Né? O princípio é o princípio de associação. Tá? Professor, resumindo, então, o desequilíbrio de ligação acontece quando
Esses genes, eles não são herdados independente. Olha bem, Eles são dependentes. nós vimos isso na genética de populações, né? O desequilíbrio, ele é calculado em função, o quanto que a gente tem um equilíbrio de ligação. O equilíbrio de ligação é quando os gametas estão sendo produzidos, Daniel, de forma equilibrada. Se eu não tenho recombinação entre A e C, os gametas não vão estar sendo produzidos de forma equilibrada. Eu vou ter sempre o A com Czão e o Azinho com Czinho. Cadê o Azão Czinho e o Azinho Czão? Não tem. Então, os gametas vão estar sendo produzidos de forma desequilibrada. Se eu começo a ter recombinação aqui, eu vou ter tanto Azão com Czão, quanto o Azão com Czinho, quanto o Azinho com Czão. Aí os gametas começam a ser produzidos de forma equilibrada. Aí eu tenho a queda do desequilíbrio de ligação. Tá? Mas a gente vai discutir isso aqui ao longo da disciplina. Mais alguma dúvida?